Respire fundo antes de continuar, porque o que sustenta muitas estruturas religiosas não é apenas fé, não é apenas oração, não é apenas caridade. Existe um bastidor que raramente aparece nas pregações. Existe um ambiente onde decisões são tomadas longe dos olhares dos fiéis, onde a espiritualidade dá lugar à estratégia, onde a devoção se mistura com interesses financeiros, políticos e de poder. A parte visível da igreja é feita de música, sermões emocionantes, promessas de transformação, discursos sobre amor e salvação. A parte invisível, em muitos casos, é feita de contratos, influência, hierarquia rígida, blindagem jurídica e silêncio cuidadosamente administrado. Durante séculos, instituições religiosas aprenderam a se posicionar não apenas como guias espirituais, mas como centros de poder social. Elas moldaram governos, influenciaram leis, participaram de decisões econômicas e acumularam patrimônios gigantescos, enquanto pregavam desapego material. Esse contraste é o primeiro ponto que poucos gostam de encarar: a distância entre a mensagem e a prática institucional. Não estamos falando da fé individual de milhões de pessoas sinceras. Estamos falando da engrenagem administrativa que opera nos bastidores. Em muitas organizações religiosas, existe uma estrutura comparável a grandes corporações, departamentos financeiros, planejamento estratégico, metas de arrecadação, expansão territorial, marketing digital, análise de comportamento do público, retenção de membros, gestão de imagem. A fé se torna produto. O púlpito vira palco. O fiel, consumidor recorrente. Quando se observa de perto, percebe-se que não é apenas espiritualidade sendo transmitida, mas uma marca sendo construída. Algumas igrejas investem pesado em identidade visual, storytelling emocional, técnicas de persuasão e gatilhos psicológicos. A música é cuidadosamente selecionada para gerar estados emocionais intensos. A iluminação é calculada. O som é ajustado. A cadência da voz do líder é treinada. Não é coincidência. É método. E método gera resultado financeiro. Em muitos países, instituições religiosas possuem isenções fiscais amplas. Isso significa que movimentam milhões, às vezes bilhões, com fiscalização reduzida. A justificativa é que promovem bem social. E muitas promovem de fato, mas a falta de transparência abre espaço para abusos. Existem investigações ao redor do mundo envolvendo desvio de recursos, enriquecimento pessoal de líderes, aquisição de bens luxuosos incompatíveis com um discurso de humildade, enquanto fiéis doam parte significativa de sua renda, acreditando estar contribuindo para uma obra divina. Alguns dirigentes acumulam patrimônio privado, protegido por estruturas jurídicas complexas. O discurso é sacrifício. A prática, em certos casos, é concentração de poder. Outro ponto delicado é a cultura do silêncio. Em diversas instituições, questionar a liderança é visto como rebeldia espiritual. Dúvida é tratada como fraqueza de fé. Denúncia interna é encarada como ataque à obra de Deus. Esse ambiente cria terreno fértil para abusos, casos de manipulação psicológica, coerção emocional, controle comportamental e escândalos envolvendo abusos vieram à tona em diferentes tradições religiosas ao longo das décadas. O padrão muitas vezes se repete: proteção da instituição acima da proteção da vítima. Transferências internas de líderes acusados, acordos confidenciais, pressão para não manchar o nome da igreja. A narrativa pública fala de santidade. A estratégia interna, por vezes, prioriza reputação e poder. Existe também a dimensão política. Igrejas influenciam eleições, apoiam candidatos, negociam pautas legislativas. Não é raro ver líderes religiosos ocupando cargos públicos ou atuando diretamente na formulação de políticas. Isso revela que a instituição não é neutra. Ela participa do jogo de poder. Em alguns contextos históricos, alianças entre igrejas e governos resultaram em perseguições, censura e repressão. Em outros,
sustentaram sistemas de dominação social. A religião, quando associada ao poder estatal, pode se tornar instrumento de controle coletivo. O medo é uma ferramenta poderosa. Medo da exclusão, medo da condenação eterna, medo de estar fora da vontade divina. Em certos ambientes, esse medo é utilizado como mecanismo disciplinar. Não é apenas crença, é obediência condicionada. A psicologia da culpa também aparece. Muitos fiéis são ensinados a interpretar dificuldades pessoais como falha espiritual. Se a vida não prospera, a culpa é da fé insuficiente. Se a doença persiste, falta o ora. Se o casamento fracassa, faltou submissão aos princípios ensinados. Essa lógica mantém o indivíduo preso à estrutura, buscando constantemente validação e absolvição. Em contextos mais extremos, cria-se dependência emocional do líder espiritual. Ele passa a ocupar lugar central nas decisões íntimas do fiel. A linha entre orientação e controle se torna tênue. Existe ainda a questão do conhecimento selecionado. Ao longo da história, instituições religiosas decidiram quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam excluídos. Definiram doutrinas oficiais e classificaram interpretações divergentes como heresia. O controle da narrativa sempre foi uma forma de preservar a autoridade. Questionar dogmas pode significar isolamento dentro da própria comunidade. A imagem pública da igreja costuma ser associada à caridade e ao acolhimento. E muitas comunidades realizam trabalhos sociais relevantes. Mas a existência de boas obras não elimina a presença de práticas problemáticas. Uma instituição pode ajudar milhares e ainda assim esconder falhas estruturais. A fé cria um escudo emocional poderoso. Criticar a instituição é frequentemente percebido como atacar o próprio Deus. Essa fusão simbólica protege lideranças de escrutínio. Em algumas denominações, a concentração extrema de autoridade em uma única figura carismática. Quando o líder se torna incontestável, abre-se espaço para abusos de poder. O carisma substitui a prestação de contas. A devoção substitui a fiscalização. O resultado pode ser culto à personalidade, onde a palavra do líder vale mais que qualquer princípio ético. Também existe o uso estratégico de técnicas de persuasão baseadas em repetição, música, ambiente controlado e narrativa emocional intensa. Pessoas em momentos de fragilidade emocional são particularmente suscetíveis. A promessa de pertencimento, propósito e solução para dores profundas cria vínculo rápido. Se combinada com exigências financeiras constantes, pode gerar ciclos difíceis de romper. A dinâmica interna de hierarquia é outro fator relevante. Em muitas instituições, cargos são ocupados por critérios que não necessariamente envolvem preparo técnico ou transparência administrativa. Laços pessoais, lealdade e proximidade com a liderança podem pesar mais que competência. Isso perpetua sistemas fechados, onde decisões são tomadas por um grupo restrito, sem participação ampla da comunidade. Ao longo da história moderna, inúmeros escândalos vieram à tona envolvendo diferentes tradições religiosas. Casos financeiros, abusos, encobrimentos institucionais. Cada revelação gerou choque temporário, pedidos de desculpas e promessas de reforma. Algumas mudanças ocorreram, outras ficaram apenas no discurso. O padrão que se repete é a resistência inicial à transparência. A proteção da imagem institucional, muitas vezes, precede a proteção das pessoas afetadas. Isso alimenta desconfiança crescente, especialmente em gerações mais jovens, que exigem prestação de contas mais rigorosa. Não se trata de afirmar que toda igreja é corrupta ou que toda liderança é mal intencionada. Existem líderes íntegros e comunidades saudáveis. O ponto central é reconhecer que instituições compostas por seres humanos são suscetíveis a falhas humanas, inclusive ambição, vaidade e desejo de poder. Quando essas falhas encontram estruturas que desencorajam questionamento, tornam-se micas. A fé pode ser ferramenta de transformação individual profunda, mas quando institucionalizada sem mecanismos robustos de transparência e responsabilidade, pode se tornar instrumento de controle. O fiel comum raramente tem acesso
as decisões estratégicas. Ele vê o altar, não vê a sala de reuniões. Ele escuta o sermão, não escuta a negociação. Ele confia, e confiança é um ativo valioso, talvez o maior de todos. Questionar não é destruir a fé. É separar espiritualidade de estrutura de poder. É entender que instituições devem prestar contas, como qualquer organização que movimenta recursos e influencia vidas. O silêncio protege sistemas opacos. A informação protege pessoas. E a maturidade espiritual talvez comece exatamente onde o medo de perguntar termina.